Ora, muito bem, ora viva, boa tarde, uma vez mais. Sejam bem-vindos à mesa número 3 deste congresso pessoano e passo a apresentar a primeira palestrante, Isabel Rosete. Em doutoramento tem plano doutoral em Ciência Política, Associação Universidade de Aveiro, Universidade de Aveiro Interior, tese de mestrado, tese intitulada, Eduardo Lourenço, Leituras do Colonialismo Português, curso de mestrado em Estética e Filosofia da Arte, da FLUL, pré-Bolonha, 4 anos de investigação subordinada ao tema Topologias da Arte em Martin Heidegger, O Canto da Terra e Exaltação da Palavra Poética, curso de Estudos Superiores e especializados em Administração Escolar, Instituto Superior de Educação e Trabalho do Porto, subáreas de trabalho, estudo, desenvolvimento, filosofia da educação, psicologia das organizações, política educativa, métodos e técnicas de administração escolar, metodologia da investigação, licenciatura em filosofia, ramo de formação educacional pela FLUL pré-Bolonha. E hoje a Isabel Rosete vai falar-nos das imagens à procura de pessoa, uma revisitação pictórica. A palavra é sua, Isabel. Muito obrigada à organização, particularmente nas pessoas do professor Jerónimo Pizarro e Rui Sousa, e a todos os outros que estiveram envolvidos e inclusivamente a todos os presentes. Hoje trago-vos uma leitura de Eduardo Lourenço, juntamente com a de Martin Heidegger, sob Fernando Pessoas, a partir sobretudo de uma obra muito pouco lida, um livrinho, como diria o Lourenço, que quase ninguém leu, cujo último ensaio se intitula exatamente A Imagem à Procura de Pessoa. Primeira epígrafe que podem encontrar no Espelho Imaginário na página 181. Não há na nossa poesia, refere Lourenço, e talvez em nenhuma outra, uma tão decidida recusa do olhar do outro como na poesia de Pessoa. Ora, circunscrevendo-nos nos domínios da filosofia da arte, pretendemos entrecruzar o Pessoa-poema, o Pessoa-prosa com o Pessoa-objeto pictórico. Mostraremos como a pintura e as obras do pintor pessoano António Costa Pinheiro são fonte de elucidação imagética dos duplos poéticos icónicos emergentes do universo Pessoa, neste constante de vir outros, de imagens, identidades, quiçá um certo retorno ao mesmo, obviamente que indiretamente estou-me a referir a Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão do mito do eterno retorno, e vejo isso claramente em Pessoa. Cá está o Lourenço com o chapéu do Fernando Pessoa, que é um dos quadros, um excerto, um dos quadros do António Costa Pinheiro. E tudo isto, estas imagens são desveladas em espelhos interiores e exteriores, em reflexos fugidos de cada tela em redor da janela ilusória da realidade, do ser, da existência, enquanto a moldura fixa a imagem, apesar do sonho e das máscaras. Ergue-se a indelével paixão pela poesia e pela pintura, modos de dizer ser, de nomear, desvelar a realidade identificada em visões e versões várias. Segundo Lourenço, obviamente, as dos pintores, as dos poetas e as do próprio Eduardo Lourenço, em coligação umbilical com os in-ifan habituais caminhos de arte e das obras de arte, quais mónadas, como diria o filósofo Martin Leibniz na sua monadologia, mónadas com portas e janelas abertas em entrecruzamento pleno e continuado.
Eis-nos perante o filósofo da estética e da filosofia da arte, o esteta, o crítico de arte de O Espelho Imaginário, pintura, antipintura e não pintura, uma obra publicada por Lourenço em 1996, obra de denso conteúdo pictórico-poético, escrita em modo de meditação estética livre, embrenhando num universo de mundos inumeráveis, de extra-hífen ordinária e fina grandeza pensante. Fascinado pelos conceitos de imaginário, de imaginação, de imagem e de espelho, sempre na sua essência vinda do latim de speculum, no seio desses que ele elege, ele, Lourenço, poetas e pintores, Lourenço expõe as suas reflexões coabitantes no mundo das artes, nomeadamente elegendo a pintura e a poesia. Aliás, vivemos com e em imagens no imaginário da imaginação que a cria. Assim convergem como que para o seu útero essas e todas as outras formas da arte se dar, fontes históricas e historiais, testemunhos do seu tempo e de tempos outros, sempre mensagens, apelos, alertas, meios comunicantes em linguagens várias. Sejamos ou não narcisos, há sempre um espelho auto e heterorefletor, voltado simultaneamente ou não para nós e para todos os outros. Quer o vejamos, quer simplesmente o ocultemos. E de que espelhos falamos? Naturalmente de espelhos sombrios, obscuros, claros, luminosos, habitam-nos e exemplificam-nos categorias estéticas fundamentais no âmbito da filosofia da arte, literal ou metaforicamente, pelas obras de arte, seja qual for a sua natureza. Aqui estamos nós, homens, no sentido de humanidade, criaturas de rosto nem sempre descoberto, bicéfalos, maioritariamente pendentes, ora para a via da aparência, desviados da via da verdade, como refere Parménides no seu poema, filósofo pré-socrático, o primeiro a escrever filosofia em forma de poesia, particularmente no proémio deste poema, que no espelho da poesia e da pintura se vai destapando, enquanto deambulamos como viandantes entre o Apocalipse e a Enunciação, um dos títulos extraordinários de um ensaio de Lourenço em O Espelho Imaginário. E o realismo de Victor Hugo, que Eduardo Lourenço cita em epígrafes, atesta com aprovação, obviamente, de Eduardo Lourenço. E passo a citar: o profundo espelho sombrio está no fundo do homem. Lá está o claro escuro terrível. A coisa refletida pela alma é mais vertiginosa que vista diretamente. E pode encontrar esta citação exatamente na página 33 de O Espelho Imaginário. Notemos que tanto as imagens como as sombras reflexos são reais em qualquer quadro espelho, em qualquer poema espelho, dadas à contemplação segundo uma determinada perspectiva. Porém, a soma a miúde a nossa inerente limitação do vermos-nos no viso do nosso rosto, nos espelhos por entre as identidades imagéticas que vamos criando. Quiçá outros
de nós que somos e não somos, mas julgamos ou julgaríamos ser. Assim surgem em Lourenço as imagens à procura de Pessoa, na página 181, exatamente o último texto ou ensaio com que Lourenço, propositadamente, no meu parecer, termina este livrinho pouco lido. São as imagens, as dos pintores Pessoa, em particular as de António Costa Pinheira, que vamos passar a verificar. Um pintor português que, infelizmente, como muitos outros, foi muito pouco conhecido em Portugal, a não ser pós-morte. Aqui está, já na sua idade mais avançada, e teve que estar muito tempo na Alemanha, entre outros sítios, porque em Portugal as suas obras não eram, obviamente, compreendidas. Contudo, Eduardo Lourenço não nos apresenta um Fernando Pessoa prescrutando pela sua própria imagem. Ele mesmo, criador de tantas imagens pessoas, dentro e quiçá fora do António Nogueira, entre 13 de junho de 1888 e 30 de novembro de 1935. O fundamento desta tese lourenciana parece-nos auto-evidente na medida em que ver foi para Fernando Pessoa, início de citação, como para cada um de nós, não apenas um ato mágico que no instante nos torna coexistente com o Sol e as estrelas, mas uma espécie de vertigem onde, ao mesmo tempo que a sensação da realidade se manifesta, a da nossa realidade se esconde. Vemos o universo, de facto, mas não nos vemos a nós. Espelho Imaginário, página 181. E agora, nós, leitores de Pessoa, de Heidegger, de Parménides e de Lourenço, podíamos perguntar, e é lídimo que perguntemos, e o mundo interior do poeta prosador, de tantos e tantos textos, de fragmentos inquietantes e inacabados, onde é que está? Está seguramente em todos os seus versos, eis a minha tese, em todos os seus escritos de qualquer natureza estilística, sempre poéticos e poéticos, tem a ver com as palavras gregas que anunciam, em termos de tradução portuguesa do grego clássico, de criação na sua máxima pujança, origem e originalidade. Apesar de não se autocompreender, quando se olha ao espelho, de se transviar enquanto se evade das suas próprias sensações, de não saber se é tal qualmente como se lhe parece que seja, ou se julga ser, ou ainda se é como se sente em si, qual Narciso cego. Álvaro de Campos, quando olho para mim não me percebo, e no Fernando Pessoa, obra poética, Círculo de Leitores, segundo volume, página 141. Mas continuo eu na minha questionação filosófica natural. Há um mundo exterior em concúbito com esse mundo interior, seja o que for que ele seja. Há um mundo exterior, claro, conquanto este só existe como um ator num palco. Está lá, mas é outra coisa, como refere Bernardo Soares no nosso livro do Grande Desassossego. Apesar da pintura ser poética e poética, é a poesia que impera nas preferências de Eduardo Lourenço, inclusivamente entre a filosofia e a ciência. Ele,
Eduardo Lourenço, um homem de histórico-filosóficas que almejava profundamente ser poeta ou romancista e tem Fernando Pessoa como guia. Sem dúvida, refere Lourenço que nem a filosofia nem a ciência nos concedem um só verso, um daqueles que Mallarmé dizia eternamente belo nos oferece, que nele regressemos e nele somos o tempo que em tudo mais esquecemos, mas que jamais nos esquece. A poesia, considero, é ato, com Lourenço, original do homem da esfinge, dessa imagem grega tão particularmente enigmática, como resposta remontante às origens. A poesia é a arte maior da língua, da linguagem e da fala. Por isso é visível, também é para comer, como diria Natália Correia, e também é audível. A poesia é a arte do pensamento originário em voz ecoante, ad eterno, ontologicamente fundada. Desta sua significação primordial, emerge a atemporalidade e a intemporalidade do poeta, do poema, de cada verso lavrado irredutivelmente único. Desenleiam-se os domínios não efêmeros de uma memória eternamente viva, sempre jovem, em constantes fluxos e refluxos de imagem de espelhos não quebrados, nem sequer nas suas molduras, afastando-se, assim, o esquecimento. Seguindo os mesmos trilhos da filosofia da arte de Martin Heidegger, filósofo alemão, nascido em 1988 e falecido em 1976, sobretudo expostos em A Origem da Obra de Arte, a que eu assemelho muito o Espelho Imaginário de Eduardo Lourenço, esta obra de Heidegger, que foi publicada em 1992, nomeadamente no que concerne à exaltação do primado da poesia sobre todos os modos de arte se dar, e afirma Lourenço na página 35 de Tempo e Poesia, uma obra de 2003, obviamente assinalando claramente a sua influência heideggeriana. É poeticamente que habitamos o mundo ou não o habitamos. Desejo, injunção ou calmo olhar sobre o fundo das coisas, a palavra de Friedrich Hölderlin, tão celebrada por Heidegger, rediz a intemporável verdade, sublinha-se a palavra verdade, onde o saber não poética nos expulsa, e podem verificar isto também no livro citado. Neste contexto, Lourenço segue sempre em crítica fina e numa admiração incondicional, como disse na segunda-feira, por Heidegger e Friedrich Hölderlin, sempre em pensamento próprio e estilo único, firmando as suas reflexões na esfera ontológica, tal como Heidegger, do claramente visível. Sabe, quer como Heidegger, quer como Parménides, que o ser é e o não ser não é. Não obstante o devir, o tempo, a memória, o instante, e como Heidegger e o seu poeta do poeta, a expressão é do próprio Heidegger, jamais deixaria de sublinhar que, como refere Hölderlin, quem o mais fundo pensou é o que ama o mais vivo. Quem olhou o fundo para o homem entende excelsa juventude, porque o que fica, os poetas o fundam. Hölderlin, Poemas, páginas 30, 89. Ou, como afirma o poeta do poeta, transpondo Heidegger para
Lourenço e Pessoa, e o poeta do poeta de Eduardo Lourenço é, obviamente, Fernando Pessoa, erguendo a sua voz própria, supostamente em 1910, em páginas íntimas e de autointerpretação, página 14. Passo a citar. Adorava admirar a beleza das coisas, descortinar o imperceptível, através do que é diminuto, a alma poética do universo. A poesia da terra nunca morre. Há poesia em tudo, na terra e no mar, na terra e no mar, nos lagos e nas margens dos rios. Há também na cidade, não o neguemos, facto evidente para mim, enquanto aqui estou sentado. Há poesia nesta mesa, neste papel, neste tinteiro. Há poesia na trepidação dos carros, nas ruas, em cada movimento ínfimo, vulgar, ridículo, de um operário que, do outro lado da rua, pinta a tabuleta de um atalho. Entre as meditações lourencianas sob Fernando Pessoas, e o S é entre parênteses, importa agora refletir sobre um dos pintores pessoanos, eleito por Eduardo Lourenço, que nos mostra pelo texto icónico e sob múltiplas imagens, em poesia pictural, esses múltiplos existentes identitários de Fernando António Nogueira Pessoa, em metáforas várias de um teatro de palcos diversos. Referimos-nos, em particular, a António Costa Pinheiro, cujas imagens já vão passando, quando respectivas legendas, o pintor Pessoa que elegemos como exemplificação da iconografia pessoana, cujas telas muito agradam a Eduardo Lourenço. A linguagem da estética e, sobretudo, da filosofia da arte e também da teoria da arte, partindo da obra de Costa Pinheiro, escolhida pelo nosso filósofo da arte, Eduardo Lourenço, cujas, nomeadamente, os óculos do poeta Álvaro de Campos, pintada e saída à estampa em 1980, por sua vez estampada, desculpem a minha dislexia, em O Espelho Imaginário, página 130, selecionámos outras obras do pintor algarvio, de modo a que nos fosse possível estabelecer aquilo que, em linguagem estética e da filosofia da arte, se chama uma variação pictórica, ou eu assim lhe chamei, uma variação pictórica de Fernando Pessoas, exemplificativa, outra categoria da filosofia da arte, da metáfora da visão. Quem quiser saber mais destas categorias pode consultar o filósofo americano Nelson Goodman, cuja obra se intitula Modos de Fazer Mundos na Arte. Continuando, e exatamente agora perdi-me no texto, porque estou a ver mal. Nestas variações pictóricas de Fernando Pessoas, exemplificativas, estava eu a dizer, da metáfora da visão e ainda dos pares conceptuais visível, invisível, eu, outro, sem olvidar outros objetos símbolos diretamente coligados com a simbologia iconográfica do escritor. Este símbolo e simbologia é um pleonasmo, ou pode ser tomado, estilisticamente falando, como um pleonasmo absolutamente propositado, sem olvidar, dizia eu, outros objetos símbolos diretamente coligados com a simbologia iconográfica do escritor,
que o exibem e representam, mais duas categorias estéticas, ou seja, representam porquê? Porque estão em vez dele e de alguns dos seus outros, pela lente do pintor, em cujo espaço poético ora se funde, ora se imiscui em envolvência quase umbilical, no mesmo mar, outrora navegado em busca de tantos mundos outros, reais e possíveis. Quase a terminar, aliás, sublinha Eduardo Lourenço, e lembrei-me quando estava a escrever esta palestra de Maurice Merleau-Ponty, em O Olho e o Espírito, uma obra admirável sobre pintura e a pintura particularmente de Cézanne e de Paul Klee, que é um dos pintores também eleitos de Eduardo Lourenço em O Espelho Imaginário, como Vieira da Silva, como Picasso, como Júlio Pomar, entre outros, se tiverem curiosidade em analisar esta obra. Início de citação: a pintura, diz Lourenço, na página 182 do Espelho Imaginário, é por essência o lugar da metamorfose do visível em outra coisa que o visível é igualmente o lugar em que não visível se deixa ver. Isto parece um jogo de palavras, mas não é. Concebemos a iconografia entretecida por Costa Pinheiro como um meio de estudo assaz relevante para a investigação do pensamento-obra de Fernando Pessoa nos seus vários quadrantes, tal como nos sugere Lourenço. Cada tela situa-se nos domínios da imagem com letra maiúscula e das imagens de Pessoa. Cada imagem, por sua vez, congrega em si mesmo uma visão de um dado mundo no seio do universo plural deste autor multifacetado, em metamorfose continuada, em variações diferenciadas de si mesmo, em espaços que se coligem alguns pontos e contribuem para a concepção global do todo que é Pessoa, ainda incompleto, ainda não inteiramente desvelado e descodificado. A imagem, sendo uma forma de texto, a que chamamos texto icónico, é igualmente, sublinhando, mensagem naturalmente resultante da interpretação singular da hermenêutica do seu criador sobre o objeto da sua criação. Neste caso, para Costa Pinheiro, é o objeto Pessoa. Neste sentido, assume a imagem e a imaginação uma dimensão gnosiológica essencial, ou seja, conduz o espectador / leitor emancipado, como diria Jacques Rancière na sua obra O Espectador Emancipado, do exterior para o interior e do interior para o exterior, em ciclo continuado, de cada personagem, visão, pessoa, criada pelo pintor, que o ausculta e o lançou, e este termo é particularmente de Martin Heidegger, na tela. Ou como salienta Lourenço, na página 183 do Espelho Imaginário, justamente no texto em que encerra esse último e brilhante e condensadíssimo ensaio, a imagem à procura de Pessoa. Eu vou cumprir os 3 minutos. E estou mesmo a terminar a situação. A citação, desculpem, é longa, mas acho que vale a pena apresentá-la. Início de citação.
Na iconografia pessoana, aqui apenas parcialmente representada, refere Eduardo Lourenço, há duas linhas, e estas duas linhas são absolutamente fundamentais de serem salientadas. Linhas essas que, sem se opor, divergem na sua relação com o objeto pessoa. Primeira linha, a que visa de algum modo pessoa como sonho e a que retoma os sonhos de pessoa. Já há algo de lúdico nos famosos ícones de Costa Pinheiro, o ludismo de sonho como o de um iniciado, mas um iniciado que não é um iniciado qualquer, um iniciado que conserva os objetos que o sonharam. Aqui à beira do Tejo, na mesa do café, tornando-se ele mesmo como reflexo de um outro de quem o é silencioso recorte. A iconografia pessoana, continua Lourenço, não existe para nos dar o sentimento de que possuímos a sua imagem, a de Fernando Pessoa, e ainda menos a impensável dos seus sonhos, mas como a prova de que a vida e a figura que lhes conhecemos se constituíram na esfinge do nosso próprio imaginário. É a ela que os pintores respondem, propondo-lhe o seu próprio enigma. Fim de citação e fim de palestra. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção. E peço só desculpa pela minha dislexia, que é muito complexa, quer na escrita, quer oralmente. Obrigado, Isabel. Passo a apresentar Stefan Dix. Frequentou a universidade, e desculpa, Stefan, porque eu falo patrioticamente mal o alemão, não sei falar alemão. Universidade de Tübingen, a Universidade Católica Portuguesa e a Freie Universität de Berlim. Obteve o grau de doutor na Faculdade de Estudos Culturais da Universidade de Tübingen. De 2005 até 2013, foi investigador de pós-doutoramento no Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa. Desde 2013, é investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa. De 2015 até 2019, foi professor auxiliar convidado na Faculdade de Teologia, da mesma Católica, e desde 2019 é coordenador do Grupo de Investigação, Religião, Globalização e Dinâmicas Locais no Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, em Lisboa. Atualmente é professor auxiliar e coordenador da Licenciatura de Estudos Europeus na Universidade Aberta. Publicou e editou vários trabalhos sobre o modernismo europeu, Fernando Pessoa e a secularização. Hoje irá falar-nos de o mais britânico e o mais italiano de todos os escritores portugueses, a condição transcultural em Fernando Pessoa e António Tabucchi. A palavra é tua, Stefano. Boa tarde a todos e mais uma vez muito obrigado pela introdução e também muito obrigado pelo convite aqui de estar aqui nesta conferência. E eu quero também 2 ou 3 notas introdutórias rápidas. Em primeiro, que normalmente eu naquelas palestras eu nunca gosto de falar sobre coisas que eu já conheço, portanto isso é sempre um pouco aborrecido, por isso realmente falo aqui uma coisa que eu ainda estou a começar a estudar e neste sentido, bom, não sei se talvez vai ser um pouco banal, não vai ser, mas pronto, talvez não vai ser muito profundo como algumas coisas que já ouvimos aqui. E depois também escolhi este tema porque este também é uma certa, vamos dizer, uma certa homenagem ao António Tabucchi, que ia fazer agora no 24 de setembro, ia fazer 80 anos. Portanto, isso também é aquela palestra também para lembrar deste aniversário que vamos ter em setembro.
E depois também tenho que reconhecer que o título, uma parte do título, também não é propriamente da minha ideia. O mais italiano de todos os escritores portugueses é uma expressão de um outro grande figura, uma outra grande figura do mundo intelectual português, que infelizmente, deste último acho Natal, partiu para uma outra viagem, mas esta expressão é do António Mega Ferreira. Eu acho também é uma mini homenagem, que era uma pessoa extraordinária e também uma pessoa que conheceu muito o pessoa. E pronto, quero sublinhar que este o mais italiano de todos os escritores portugueses é uma expressão do António Mega Ferreira. Bom, também é uma coisa, agora quando eu estava a falar sobre a condição transcultural, é uma coisa que me interessa pessoalmente, porque nós estamos a viver no mundo globalização acelerada, e agora temos pronto, esta moderna fluidez cultural e as dinâmicas de interferências culturais no nível social já estão relativamente estudados, mas é uma coisa que eu quero entender como funciona a transculturalidade no nível individual. Esta realmente como funcionam pessoas, como funciona o pensamento de pessoas que vivem dentro dentro de duas culturas. Sim, eu não estou a falar. Aliás, há muitos estudos já sobre transnacionalidade, mas eu estou a falar aqui transculturalidade, e depois vamos ver o que significa isso. Por isso, eu também dividi mais ou menos aquela palestra em três pontos principais, ou três etapas. Uma primeira pequena, rápida introdução, o que significa o transcultural, e depois quero saber rapidamente o que significa o transcultural em Fernando Pessoa e o que significa o transcultural em Fernando Pessoa. António Tabucchi. Bom, uma definição de transculturalidade já começa com a dificuldade de definir o conceito cultura, o que significa cultura. Isto realmente é uma coisa que pode significar muito, por isso realmente neste momento aqui para a minha apresentação estou a dizer que sobre cultura entendo conteúdos culturais ou práticas, são competências, mundividências, condições, a vida cotidiana, comportamentos que são características ou particularidades de um grupo social. E, neste sentido, a cultura está entendida num sentido extensional. Extensional significa, o que significa extensional? Quando estou a dizer, por exemplo, este é um homem, é pronto, estou a dizer uma coisa, este é um homem, mas este homem é um português, esta já é uma coisa extensional, porque eu estou aqui a acrescentar uma informação. Este homem é um alemão, pronto, esta é uma definição extensional. Esta, então, é uma outra coisa do que dizer que este homem este é um homem cultivado. Este homem cultivado não tem nada a ver com aquela definição de cultura que eu uso, porque cultivadas, pessoas cultivadas, há em todas as culturas. Mas se eu estou a dizer, este homem cultivado é um português, então já é uma definição extensional. E, historicamente, cultura, ou quer dizer, muitas definições que nós usamos de cultura baseiam-se numa definição que foi já do século XVIII, do Johann Gottfried Herder, este é um pensador alemão, que ele definiu a cultura como uma espécie de bola, isso significa uma homogeneidade interior e uma delimitação exterior. E aqui
aquele entendimento da cultura como uma bola relativamente fechada foi utilizado durante muitos anos, está ainda inconscientemente utilizado e, por exemplo, quando falamos sobre a clash of civilizations, este realmente é aquele está baseado naquela definição de uma bola, clash, que realmente aqui estão duas bolas numa clash, mas não é uma coisa que se junta. E também, pronto, em relação da União Europeia, a parte onde nós vivemos, foi durante muito tempo dominante o modelo da multiculturalidade. Só que se percebeu que a multiculturalidade também não funciona, que são várias bolas, mas não tem nada em comum e existem paralelamente, mas não se usam. Hoje em dia fala-se mais sobre o diálogo intercultural, significa as bolas também ainda existem, mas aqui já uma ligação um pouco mais estreita, permite intercâmbio, uma compreensão mútua. Bom, mas aquele modelo de bolas, de qualquer maneira, continua a ser ambivalente e uma coisa que é muito mais interessante, que, aliás, sempre falamos, aquele o World Wide Web, agora uma rede, uma relação de rede. E aqui podemos falar já sobre a transnacionalidade. E, de facto, o homem moderno torna-se cada vez mais híbrido. Hoje em dia, eu acho já um pouco difícil de falar, por exemplo, de um cientista ou jornalista português ou alemão. Na minha opinião, já não existe. Realmente, agora há cientistas europeus, jornalistas europeus ou globais, pronto, porque eu posso estar na Alemanha e posso ter as mesmas informações de Portugal como os portugueses aqui em Portugal. Realmente o internet e o World Wide Web já funciona de uma forma que eu não preciso estar num lugar para ter algumas informações sobre coisas que acontecem num outro lugar. E esta falamos aqui de uma certa hibridização, e esta é uma coisa que foi acelerado, curiosamente, com o lockdown. Não é? Com o lockdown, desenvolvemos muitas técnicas de comunicação que antigamente não utilizamos. E, bom, e hoje em dia, até realmente também uma coisa que podemos observar em Lisboa, aquela rapidez daquele desenvolvimento. Eu lembro-me, a primeira vez que eu estive aqui, há 25 anos, em Lisboa, ou quase já há 30 anos, praticamente, eu acho que houve um restaurante italiano. Hoje, não sei se quantos restaurantes italianos agora existem em Lisboa, e até recentemente já vi um restaurante que está a misturar comida mexicana e japonesa. Pronto, é uma coisa híbrida, não? E aquela é uma coisa transcultural. Bom, assim, eu quero dizer que as pessoas, em geral, tornam-se necessariamente cada vez mais transcultural. Mas este é já um processo que começou já muito mais cedo, não é uma coisa atual, mas especialmente em vários artistas e escritores já podemos observar isso. E um artista ou escritor ou poeta que é uma coisa, pronto, é exemplo maior desta transculturalidade é o Walt Whitman. E agora eu quero só citar algumas coisas, o Song of Myself, of every hue and taste am I, of every rank and religion, a farmer, a mechanic, artist, gentleman, sailor, Quaker, prisoner, fancy man, roadie, lawyer, physician, priest. I resist anything better than my own diversity. Pleased with the native, pleased with the foreign, pleased with the new and with the old. I am large, I am contain multitudes. Pronto, este é o Walt Whitman, e não por acaso o Walt Whitman pronto, era o grande exemplo para Fernando Pessoa. Um outro exemplo é James Joyce, Ulysses. Ulysses é
uma obra máxima da modernidade, do modernismo, e pronto, ela fala sobre os acontecimentos de um dia de verão, no dia 16 de junho de 1904, em Dublin. Mas este não é só um dia, ela fala sobre praticamente sobre 5.000 anos da humanidade ocidental. Não? Este realmente está lá dentro do Ulisses. Bom, e agora vou aqui para Fernando Pessoa, de uma forma muito rápida, para tentar perceber o que significa a transculturalidade em Fernando Pessoa. A transculturalidade em Fernando Pessoa já tornou-se muito, muito cedo uma forma programática. Eu acho que ele desenvolveu aqui quase um programa. Aquela transculturalidade já está antecipada em alguns textos sobre o interseccionismo, que representa, grosso modo, a tentativa de confundir sensações ou imagens exteriores com a consciência interior. Ou, como o próprio Pessoa explica, uma interseção de uma paisagem com um estado da alma. Mas programaticamente mais explícita aquela transculturalidade aparece no sensacionismo, e o sensacionismo, Pessoa está a ver, não por acaso, o sensacionismo, ele disse o que começa com Walt Whitman, não? Aqui eu estava a citar aqui aqueles Songs of Myself, aqui ele refere-se praticamente, eu acho que quando ele está a dizer o sensacionismo começa com Walt Whitman, ele refere-se obviamente a Songs of Myself. E o que é o sensacionismo? Agora eu vou citar duas citações. É o capítulo sobre a relação entre a arte moderna e a vida moderna. Eu cito como citação esta palavra internacionalismo, que significa que o sentimento nacional decai, dada a maior necessidade de relacionar-se com o estrangeiro, e dado também o golpe que nesse sentimento vibra por sua natureza o instinto comercialista. O que cada nação, a parte disso, passou a ser mais rica dentro de si própria. Passou a resumir em si tudo quanto é típico das outras nações, que a vida de cada cidade da Europa, por exemplo, passou a conter em si elementos típicos da vida de todas as outras cidades, não só da Europa, mas de todo o mundo. Agora, ele já, pronto, aquela transculturalidade já existe neste texto. E mais ainda, num outro texto, eu acho um texto brilhante, que ele fala sobre uma transculturalidade, e ele disse que aqui também percebemos que o Orfeu é, de facto, uma revista transcultural. E, pronto, eu estou a citar o que é Orfeu. Criar uma arte cosmopolita no tempo e no espaço. A nossa época é aquela que todos os países, mais materialmente do que nunca, e pela primeira vez intelectualmente aqui temos aquela parte individual. Primeira vez intelectualmente existem todos dentro de cada em que a Ásia, a América, a África e a Oceânia são a Europa, e existem todos na Europa. Basta qualquer cais europeu, mesmo aquele cais de Alcântara, para ter ali toda a terra em comprimido. E se chama isto europeu e não americano, por exemplo, é que é a Europa e não a América, a fonte e origem deste tipo civilizacional. A região civilizada que dá o tipo de direção a todo o mundo. Por isso, a verdadeira arte moderna tem de ser maximamente desnacionalizada, acumular dentro de si todas as partes do mundo. Só assim será tipicamente moderna, que a nossa arte seja
uma onde a dolência e o misticismo asiático, o primitismo africano, o cosmopolitismo das Américas, o exotismo ultra da Oceânia e o maquinismo decadente da Europa se fundam, se cruzam, se interseccionam. Por isso, estava a dizer, o interseccionalismo estava a antecipar praticamente o sensacionismo. E feita esta fusão, espontaneamente resultará uma arte, todas as artes, uma inspiração espontaneamente complexa. Este é o fim da citação. Pronto, este agora, aqui no Orfeu, ele, pronto, este para a pessoa é o máximo de interculturalidade. E também podemos ver as imagens quando eles fazem as publicidades de perfumes internacionais. Pronto, esta é uma coisa que é não é multicultural, é transcultural. Bom, e por isso também compreende-se de pessoa aquele distanciamento do nacionalismo português. Pronto, ele separa-se muito cedo daquele saudoísmo de Teixeira de Pascoais e ainda mais explicitamente do integralismo lusitano de Antônio Sardinha, que para ele é uma coisa praticamente abjeta. Pronto. E as diferentes culturas mais visíveis no caso são, em pessoa, obviamente, a cultura portuguesa e cultura britânica. Mas aqui também queria dizer que isso em pessoa não é só bilinguismo, isto realmente também são culturas diferentes e também conseguimos ver isso no típico humor do pessoa. Este é um humor britânico, este realmente é aquele understatement, aquele no seu humor, este é tipicamente britânico. E também há algumas observações do Onésimo Teodoro Almeida ou de Richard Zenit. Eles estão a dizer, o Richard Zenit disse, em pessoa vê-se uma osmose linguística e cultural. O próprio Zenit disse que a sintaxe de alguns textos portugueses é uma sintaxe claramente inglês. E ele disse que os maiores poemas portugueses de pessoas são ingleses ou britânicos. E, pronto, esta é a linguagem, neste sentido, é também um espelho do pensamento. E agora é uma coisa que já falamos na segunda, no relação do Eduardo Lourenço, quando ele falava daquela razão, típica razão descartesiana, ou cartesiano, e aquela razão barroca da Península Ibérica. E uma coisa que podemos fazer uma experiência, podemos ler um texto, uma página de Eduardo Lourenço e uma página de Fernando Pessoa, e vemos que aquela sintaxe de Eduardo Lourenço é bastante mais barroco do que a sintaxe de Fernando Pessoa. Aqui podemos observar isso, e aqui também vemos que em Pessoa, ao meu ver, é mais uma outra cultura do que no próprio Eduardo Lourenço. E uma vez eu fiquei um pouco surpreendido que o Eduardo Lourenço, numa entrevista, foi dito, Eduardo Lourenço é o nosso português estrangeirado, e numa entrevista o Eduardo Lourenço disse, não, eu não sou estrangeirado. Ele ficou até furioso. Não, eu português, não é estrangeirado. Vivo em França, mas não sou estrangeirado. Ele sublinhou isso várias vezes e foi para ele importante a dizer. Bom, pronto, eu acho que devia ser relativamente claro, óbvio, que é uma pessoa que existe aquela transculturalidade, em que vemos aquela transculturalidade em António Tabucchi. Aqui vou um pouco mais concentrar-me em alguns pontos biográficos. Pronto, ele nasceu no dia 24 de setembro de 1943. Entre 1963 e 64 viveu em Paris e estava como
não é bem estudante, mas frequentou alguns cursos de filosofia em Sorbonne. E em 1964 já foi no caminho para a Itália, no regresso da Itália, encontrou lá perto de Gare de Lyon pequeno livro, tradução francesa de tabacaria. E ele próprio disse que foi sinal do destino para ele. E no regresso para a Itália, leu a tabacaria na tradução francesa e decidiu aprender português naquela altura. E em 1965 foi a primeira vez em Portugal, foi com pequeno Fiat 500, passou pela Espanha e encontrou em Lisboa, dos primeiros seus encontros era Urbano Tavares Rodrigues, e já naquela altura conhece a Maria José de Lencastre, com quem vai casar em 1970. A partir de 1966, teve uma pequena bolsa e conseguiu já viver algum tempo mais em Portugal, e nesta altura conheceu e tornou-se amigo de Alexandre O'Neill e também do Mário Cesarini. E percebeu muito rapidamente aquelas dificuldades culturais e econômicas em que o país naquela altura se encontrou, ainda antes da Revolução de 74. Mas naquela altura também já fez uma viagem para o norte de Portugal, e aqui resultou pequeno conto. Pronto, ele não acabou este conto, que era conto de 2011, mas é conto inacabado, que chama-se E Finalmente Chega o Setembro. Este é conto muito interessante, porque ele realmente narra aqui aquela viagem para o norte e descreve os traços-montes, mas aquela descrição é de facto perturbante, porque ele compara isso com aquele Las Rodas. Las Rodas, não sei se conhecem aquele documentário pequeno do Louis Buñuel, que ele faz em 1933, documentário que foi extremamente criticado sobre uma pequena zona muito perto da fronteira com Portugal, perto de Cidade Rodrigo. E é uma paisagem, em termos de paisagem, é lindo, lindo, mas era uma zona muito, muito pobre, extremamente pobre, extremamente pobre. Este realmente é aquele em 1933, e aquelas imagens que vocês podem ver isso no internet, encontram, e aconselho de ver aquele documentário, impressionante. Tabucchi estava a dizer os traços-montes naquela altura era praticamente como Las Rodas, nos anos 60 ainda. E ele, de facto, o Tabucchi tirou fotografias, ele tem fotografias no espólio dele, existem, e tem muita semelhança, por acaso, com Las Rodas. E, aliás, uma coisa, Eduardo Lourenço nasceu numa pequena aldeia, chama-se São Pedro dos Rios, que está praticamente na fronteira com a Espanha, e são 50 quilômetros a linha direta dos Las Rodas. E ele nasceu 10 anos antes ele nasceu em 23, e em 33, 10 anos mais tarde, o Buñuel fez o filme. Quer dizer, e aquela terra onde Eduardo Lourenço nasceu são, de facto, só 50 quilômetros a linha direta de Las Rodas. Eu aconselho o filme, que podem ver no internet. Bom, depois, em 69, António Tabucchi formou-se com uma tese sobre o surrealismo em Portugal. E em 71 teve uma bolsa de Carlos de Gulbenkian, ficou mais tempo em Portugal, e pronto, em 75 publica a sua primeira grande obra, Piazza de Itália, e também começa já, ou quer dizer, também no ano, sobre o primeiro ensaio sobre Fernando Pessoa, e a partir daquela altura publica regularmente sobre Fernando Pessoa e a literatura portuguesa. Em 1978, torna-se professor de português na Universidade de Gênova,
Mas disse pessoalmente que não é um tempo muito fácil, uma vez que aquela também é uma altura das Brigadas Vermelhas, aquele terrorismo italiano que estava lá numa auge. E naquela altura até ele próprio disse, em Lisboa sinto-me em casa, na Gênova sinto-me um estrangeiro, disse ele como italiano. E pronto, e também em Gênova também ele conta que há um pequeno palácio onde se encontra-se o Instituto Universitário, e aqui também temos aquele cheiro dos fritos e uma poteira que pronto, um pouco antipático, que depois aparece no filme Pereira. Não é? Aqui já temos também uma certa transculturalidade. Ele transporta alguma coisa de Gênova mais tarde para um livro em Lisboa. E pronto, a partir de agora também escreve cada vez mais sobre a pessoa, e em 1981 Maria José Lencastre publica a primeira fotobiografia da pessoa. Em 84 ela publica Pessoa Mínima na Empresa Nacional, e em 86 ela concorda para o lugar do diretor do Instituto Italiano de Cultura em Lisboa. Mas esta também é uma coisa interessante, como naquela altura na Itália quase ninguém falou português, e eles pediram-lhe de tipo escrever um texto de espécie de currículo, pediram texto para concorrer, pediram em espanhol, porque ninguém falava. E ele, o Tabucchi, era muito provocador, escreveu o título em espanhol e depois escreveu tudo em português. E realmente ele disse, porque eu realmente quero concorrer aqui o Instituto Italiano em Lisboa, porque eu vou escrever aqui uma carta em espanhol. Pronto, e esta era uma provocação. Mas, de facto, conseguiu, e torna-se em 87 diretor do Instituto Italiano de Cultura em Lisboa, e fica em 89. E em 91 publica o Anjo Negro. Esta é uma coletânea de vários contos. E aqui, pronto, agora mais 5 minutos. Aqui dentro deste conto há um conto que chama-se Noite, Mar ou Distância. E este é um conto bastante chocante, que é uma coisa, uma noite no Príncipe Real, que ele descreve isso, o Príncipe Real. Ela viveu naquela altura também perto do Príncipe Real. E é um encontro numa casa de um escritor, um poeta, que chama-se Tadeus. Tadeus também é uma figura que aparece em vários contos, em vários textos de Tabucchi. E são alguns jovens que estão a discutir com este Tadeus sobre poesia, etc. E pronto, bebem um copo de vinho, depois saem da casa, e de repente chega lá um carro sem luz, e aqueles abre a janela e sai só uma pistola. E depois, pronto, esta é uma coisa brutal. É um senhor que está a dizer, olha, entrem, e coisa assim. Depois há uma conversa entre os jovens e aquele senhor. E aqui realmente começa uma coisa chocante. Depois o senhor diz, pois, pronto, conta que estava na guerra colonial em Angola e Moçambique, e conta, eu estou agora quase a citar livremente, pronto, estava lá e pronto, estava em favor da minha raça, e realmente estava lá a foder aquelas pequenas putas de MPLA, mas só até 13 anos, porque aquelas pretas depois já tornam-se mulheres, depois já não, e pronto, e eu não vou continuar porque são coisas ainda muito mais fortes, e podem ler que são de facto palavras fortes. E depois o Tabucchi, depois daquela publicação, é uma coisa que me contou a Maria José Lencastre. Ela recebeu uma carta de um jornalista italiano e disse, olha, mas isso não pode ser, que não pode escrever uma coisa tão forte.
aqui, pronto, claro que em Portugal é sempre alguns jovens melancólicos gostam de poesia, mas não há alguns tarados que fazem ou dizem algumas coisas disso. E criticou o Tabucchi por ter escrito coisas tão fortes. E, como eu disse, eu só cito uma pequena parte, né? Então, coisas mais horríveis. E aqui nasceu um Tabucchi aquela ideia de tender. Ele sabia ou percebeu que no estrangeiro há uma imagem completamente errada de Portugal. E ele agora achava que ele tem que escrever um livro que explica a situação, pronto, como era na altura do Salazar ou do Estado Novo. E aqui começa aquela ideia, a partir desta carta, começa a ideia de escrever assim, a Firma Pereira. E pronto, com esta carta ou esta crítica daquele jornalista italiano. Mas em 92, antes da Firma Pereira, escreve aquele Requiem à Alucinação, e nós também sabemos que ele escreveu isso no original em português. E também é uma coisa interessante como ele descreve porque ele escreve isso em português. Ele nem escreveu isso em Lisboa, ele escreveu o Requiem quando ele esteve em Paris, há alguns tempos, 2 meses. E ele, numa entrevista, está a dizer, pronto, ele queria escrever lá um livro sobre Lisboa, pronto, aqui o Pessoa está sempre presente, nós sabemos isso. E depois ele disse, quando ele lembrou-se, ou quando ele estava nas suas lembranças pela Lisboa, as lembranças chegaram sempre em português. E ele tentou traduzir as primeiras 2 páginas, estava a tentar traduzir as lembranças para italiano, mas depois ele percebeu que não funciona, e assim ele escreveu isso em português, logo o Requiem. E é uma coisa impressionante, o transcultural aqui do Requiem. Pronto, italiano escreve um livro em português em Paris. Pronto, esta realmente são 3 culturas estão aqui entrar neste livro. E depois, pronto, em 94 publica aqueles últimos 3 livros, 3 dias de Fernando Pessoa e a Firma Pereira, e a Firma Pereira assim tornou-se quase o livro com mais sucesso sobre aquela altura de Salazar. E uma coisa que eu só quero, para acabar, em 1997, Tabucchi foi convidado. 97 foi o ano da Feira do Livro, quando Portugal era o país convidado na Feira do Livro de Frankfurt. E o Ministério da Cultura de Portugal convidou Tabucchi para apresentar Portugal na Feira do Livro, um italiano para apresentar Portugal. E a revista Die Zeit einmal convidou Tabucchi para escrever um artigo sobre o saudade. E aquele artigo foi muito, muito criticado pelos portugueses, mas eu, como estrangeiro, li aquele artigo como fosse escrito por um português, porque eu conheço muitos textos dos estrangeiros que escrevem sobre saudades e sempre, complicado traduzir, etc, etc, etc. O Tabucchi sempre, entre parênteses, supostamente intraduzível, e repite isso, supostamente intraduzível, e depois ele diz, ok, agora não vou tentar explicar a saudade, eu explico anti-saudade, e depois ele usa aqui um texto de Gil Vicente, aqui é do Maria Parda, e aqui verso e estou a citar, cada track que dou é um suspiro de saudade. Pronto, este era muito, muito criticado e os portugueses não gostaram que ele estava a citar isso, mas eu, como alemão, para mim era uma coisa, assim, aquela ironia e aquela anti-saudade, aqui eu percebi muito melhor o que significa saudade. E pronto, agora para acabar,
acabar mesmo, Stefan, que estamos com o tempo... Sim, não, estou a citar uma coisa, como ela se auto-identificou num artigo Le Monde. Ela disse que ela é português extravagante. E também numa entrevista com Maria Jorge Seixas, ela pediu retrato dela e ela disse uma autoficha de identificação. E ela disse... Ponto. Na minha ficha há muitos mais ou menos escritor, mais ou menos italiano, mais ou menos português. Há muitos outros mais ou menos. Ele diz mais ou menos português, mais ou menos italiano. Ponto. Então, muito obrigado. Tá. Obrigado, Stefan. Eu peço desculpa, mas eu tenho que impor democraticamente o tempo, de modo a ser o mais justo possível. Bom, e passo a apresentar Dionísio Vila-Maior. Dionísio Vila-Maior é professor catedrático, estudos portugueses na Universidade Aberta, é membro efetivo do Conselho Geral da Universidade Aberta, é diretor do Departamento de Humanidades da mesma universidade, Distinguished Professor pela Universidade de Massachusetts, Boston, Visiting Professor na Universidade degli Studi di Padova, como professor de Chiara Fama, e na Universidade Marie Curie. Professor e conferencista convidado em diversas universidades europeias e americanas. É investigador integrado e coordenador de investigação no CLEPUL. Algumas publicações, muito recentemente pela imprensa nacional, Fernando Pessoa, O Ser Verbal, Il Modernismo Portoghese, Guida alla Lettura con Antologia Selezionata, da Aracne, 2021, Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea em Contexto Universitário e Learning, de 2021 também, Sem Futurismo, organização com a Anabela Rita, Sob o Signo de Calíope, Sentidos Modernistas, Sem Orfeu, Estudos Pessoais da Universidade Aberta, 2004, Sujeito Modernista, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e António Ferro, Crise e Superação do Sujeito, Fernando Pessoa, Heteronímia e Dialogismo, Saramago, Pessoa, Cinema e Identidade, e a palavra é sua, Dionísio, que vai fazer uma apresentação com o título de Search, a Pessoa e a Qualidade Essencial do Sujeito de Exceção. José Vieira, muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Uma alegria aqui reencontrar colegas e amigos que já não via há muito tempo. Depois, o meu agradecimento para a organização, pelo convite e pela organização, naturalmente, ao Rui Sousa, ao Jerónimo, pelo convite, pela organização que se impunha, tanto mais necessária quanto maior o peso simbólico também do local da realização deste colóquio internacional. Obrigado por estarem também aqui. Vou tentar partilhar um conjunto de reflexões que resultam, no fundo, no seu essencial, de mais de, 30 anos de trabalho sobre Pessoa, e algumas delas, de facto, estão presentes no último livro que saiu este ano, no meu último livro saiu na imprensa nacional, o Fernando Pessoa, O Ser Verbal. De Search, a pessoa e a qualidade essencial do sujeito de exceção. No poema In the Street, de 12 de novembro de 1907, um sujeito poético isolado da vida, Search, deambulando pela rua e registando a normalidade das satisfações familiares, que vai observando por entre as janelas e escreve, e recorro à tradução de Luísa Freire. Passo frente às janelas a brilhar. Dentro, gente conversa, sei-o bem. Fosse todo o desejo confinado à família, ao fácil conviver, às alegrias mundanas do viver, então seria feliz. Por não ter mais que a vida banal dos homens banais. Mas, ai, que dentro do meu coração tenho algo que não posso sossegar. Eu esvemo como um Sísifo cansado à pedra irónica do mundo encostado. Em 1904, antes no poema Man of Today, escrevera Search também, e valho-me de novo da tradução de Luísa Freire. Só o gênio pode o fogo atiçar, que na natureza em vós abrigais. Só o gênio pode a lira tocar e erguer vosso nome aos céus dos mortais. Provavelmente 1913, 1915, Pessoa registará, num texto muito conhecido,
Não faço visitas nem ando em sociedade alguma. Fazê-lo seria sacrificar a minha unidade interior, entregar-me a conversas inúteis, furtar tempo, senão aos meus raciocínios e aos meus projetos, pelo menos aos meus sonhos. Devo-me à humanidade futura. Quanto me desperdiçar, desperdiço do divino património possível dos homens de amanhã. Diminuo-lhes a felicidade que lhes posso dar e diminuo a mim próprio. Não só aos meus olhos reais, mas aos olhos possíveis de Deus. Isto pode não ser assim, mas sinto que é meu dever crê-lo. Finalmente, carta de 25 de setembro de 29 a Ofélia. Ele lembra a Ofélia da importância que ele atribui à sua obra, e para cuja realização ele precisa de sossego e um certo isolamento. Depois, secundarizando-se, de certa forma, tudo que não seja essa obra, expressa os seus sentimentos por Ofélia e por Vínia. Resta saber se o casamento, o lar, ou o que quer que lhe queiram chamar, são coisas que se coadunem com a minha vida de pensamento. Duvido. Não se torna difícil aceitar nestes exemplos as noções segundo as quais, por um lado, é possível entender que tanto em Pessoa como no seu pré-heterónimo Alexander Serge, irmão literário de Charles James Serge, sucessor poético de Charles Robert Anon, com mais de 100 poemas escritos entre 1904 e 1910, que Serge, o eu poético se notifica na sua diferença em relação a uma turba marcada pelas alegrias mundanas do viver e, por outro lado, que uma certa sensação que uma certa tensão desassossegada conduz esse eu a uma sensação de perturbação, de cuja transcensão poderia depender não só uma consciente integração sua com os fatores individuais e socioculturais, mas também a capacidade do sujeito para apreender os seus focos de tensão interiores. Nos textos evocados parece vislumbrar-se aquela racionalidade comunicativa de que falava Habermas no seu discurso filosófico da modernidade. Isto é, assegurando-se uma racionalidade plena e eficazmente integrada num processo de inter-relação entre indivíduo e coletividade, assegura-se o equilíbrio interior do indivíduo. Lembremos a este propósito o quanto a temática de Pessoa, ou parte da temática de Pessoa ligada à solidão, ao isolamento, à melancolia, à desilusão, à morte, à dor, o quanto a temática de Pessoa deve ao seu irmão gêmeo, nascido também ele a 13 de junho de 88, e também ele marcado por um certo discurso decadente, com figurações românticas e simbolistas. É indiscutível que essas preocupações de ambos passam ainda pela forma como os dois eus literários representam um mistério que tudo envolve, que representam o sonho como realidade, a dúvida persistente, o sentimento de exclusão, um certo receio de loucura, a consciência não só dessa loucura, mas também do gênio predestinado que em si encontram, com um sentido de missão a realizar em provocação sisifiana aos deuses. Em Pessoa é conhecida a recorrência a núcleos temáticos que traduzem repetidos cenários de dor, de angústia, de melancolia, de ceticismo, de desassossego, de intranquilidade, de solidão. Por outro lado, os eus poéticos, presentes nos textos que referi acima, que evoquei, mantêm para com esta uma relação de dependência. Falar na relação do eu poético com o sistema social significa insistir na noção segundo a qual o eu poético se encontra, portanto, no universo poético, se encontra numa relação de dependência para com o real, necessária para a sua auto-organização.
Para além disso, se é certo que essa auto-organização difere de indivíduo para indivíduo, não é igualmente menos certo que a identidade de uma coletividade poderá ser afetada pela imposição forçada de argumentos conducentes à perturbação interior dos indivíduos que a constituem. Poderíamos invocar a alienação trabalhada por Horkheimer e Adorno, essa alienação provocada também da sociedade, provocada pela racionalidade técnica, etc. Mas não vou por aí. Como se pode perceber, é para um profundo desencanto que aponta o sentido geral do poema In the Street, destinado ao volume Agonie, com epígrafe do romance de Carlyle, Sartor Resartus. Quando, entretanto, se trata de definir em pessoa o ortónimo e nos seus outros eus, como Charles, Robert Anon, Alexander, Serge, Bernardo Soares e mesmo Álvaro de Campos, quando se trata de definir em pessoa ou em alguns eus de pessoa o sentido de derrotismo, creio que as potencialidades inerentes aos domínios temáticos que com essa negatividade, aquela negatividade se relacionam, acabam por ilustrar um quadro temático doloroso comum. E é nesse contexto que se impõe invocar a noção de humanidade dolorosa com que Jacinto do Prado Coelho caracterizou parte da poesia pessoana. Chamemos de novo à colação a carta de Pessoa a Ofélia, 25 de setembro de 29. Independentemente do amor que Pessoa nutriria por Ofélia, o que fundamentalmente importa realçar nessa carta são duas sugestões. Por um lado, a que se liga ao valor com que Pessoa envolve conscientemente a sua própria obra. Por outro lado, a que faz depender esse valor da sua capacidade, Pessoa, para, na sua vida, conseguir transcender os moldes que informam a normal vivência cotidiana. É evidente, ou mais evidente, melhor dizendo, se mostrar essa atitude de Pessoa ao longo de muitos dos seus textos, quanto é mais evidente também o facto de ir explicando Pessoa a circunstância de não conviver em sociedade ou fugir ao convívio em sociedade pela circunstância de se dever à humanidade futura, chegando mesmo a qualificar o seu próprio património literário de divino para os homens de amanhã. Mas também todas essas reflexões revelam abertamente esse raciocínio num outro texto de 1914, creio, onde enuncia que recusa qualquer ideia de reclame e que reentrara definitivamente, cito, na posse plena do seu gênio e na divina consciência da sua missão. O destaque que Pessoa se empresta a si mesmo de se merecer futuramente pela sua condição de gênio, pela sua forma de recusar qualquer forma de celebridade, que ele identifica como plebeísmo, como contradição, como fraqueza, não se furtam tão pouco, aliás, a esta consideração específica do sujeito, os deus poéticos Charles Anon, Bernardo Soares e Álvaro de Campos. Charles Robert Anon, num texto sem data, quando se afirma um gênio inimigo das opiniões dos homens. Bernardo Soares, num fragmento de 13 de abril de 1930 do livro, onde ele manifesta a sua repugnância e oposição à humanidade vulgar. Álvaro de Campos, num poema O Tumulto Concentrado da Minha Imaginação Intelectual,
quando se considera distante do homem, e cito, homem vulgar, pela capacidade de pensar o que sente. O que aqui interessa é situar esta questão ao nível da funcionalidade estético-literária de uma produção polifónica pessoana, onde alguns eus poéticos se consideram como indivíduos distanciados, longe da turba, da vivência do dia-a-dia, como indivíduos que se representam literariamente como eus poéticos afastados da, e cito, monotonia cotidiana das vidas vulgares. Enfim, assim se vão criando condições para que compreendamos o porquê de pessoa se integrar ele mesmo, ou para de pessoa integrar ele mesmo esse sentido de exceção, de indivíduo de exceção. Essa linha de força ganha uma particular operacionalidade quando a pessoa ajusta a consciencialização de uma relação com a coletividade, ajusta essa consciencialização ao investimento de um equacionamento a que uma dimensão de genialidade não é alheia. Para a pessoa, e nós sabemos bem, para a pessoa, tanto o papel da coletividade como o de cada indivíduo que dela faça parte perderão sentido para que a necessária relação entre o sujeito e os outros aponta a partir do momento em que a coletividade retire àquele indivíduo o espaço de manobra necessário para que possa exprimir a sua genialidade. Impõe-se daqui duas ilações: o aparecimento do sujeito de índole superior, o sujeito excepcional, resulta ou de uma harmonia com o coletivo ou de uma oposição aberta a esse coletivo. E por essa atitude, o sujeito não só genializará, nas palavras de Almada, a independência do seu caso, como procurará ainda influenciar o meio em que se insere. 1914, provavelmente, escreve, 1914, mais uma vez, escreve Pessoa algumas palavras cujas significações não deixam de insinuar que se poderá tratar dele mesmo. Em Portugal, cito, é preciso que apareça um homem que, a par de ser um homem de gênio, para que possa mover o meio por inteligência, seja um homem de sua natureza influenciador e dominador, para que ele próprio organize o meio que há de influenciar e ir influenciando ao construí-lo. Sobre este homem de gênio, sobre este sujeito excepcional, Pessoa pronunciou-se diversamente. Diversas características ao longo de diversas produções, o Herostrato, enfim, o texto de António Boto e o Ideal Estético, foi diversos momentos em que ele caracterizou esse indivíduo da exceção. O que é um indivíduo da exceção? O que é um indivíduo? Uma expressão que ele também utilizou, o indivíduo superior, sem nenhuma, naturalmente, sem nenhuma carga ideológica. Quem é o sujeito de exceção, segundo Pessoa? O que é que tem? Como é que se caracteriza? É aquele que melhor é capaz de aperfeiçoar a vida. É aquele que compreende e controla a funcionalidade do posicionamento alteronímico. É aquele que consegue representar em si mesmo toda uma época, estou a citar. É aquele que se distancia da vida em sociedade procurando a glória do isolamento, a glória da indiferença. A superioridade, escreve, não se mascara de palhaço, é de renúncia e de silêncio que se veste, escreve ele em 14. O indivíduo, o sujeito da exceção, é aquele que evidencia um conjunto de características, de qualidades, coragem,
capacidade crítica, faculdades mentais, imaginação, criatividade, fantasia. É aquele que se sente, como escreveu no texto Mário Sá Carneiro, é aquele que se sente par dos deuses, sendo homem, par dos homens, sendo Deus. É aquele que tem capacidade para influenciar milhões e construir civilização. Tendo em conta todas estas características que a pessoa vai apontando ao longo da sua produção para caracterizar o gênio, o sujeito de exceção, o sujeito de qualidades, de características sublimadas, impõe-se uma outra ideia. A de que este sujeito é visto como um incompreendido pelos que o rodeiam, como um inadaptado à sua época. E Pessoa acrescenta um ponto importante a toda esta problemática. Defende que um dos maiores objetivos do sujeito da exceção, o sujeito com qualidades da excelência, e qual é um dos maiores objetivos, a sua aceitação pela posteridade. Ele diz que defende que um dos maiores objetivos do sujeito da exceção será tanto mais conseguido quanto mais ele conseguir, ou ele se conseguir enquadrar nos parâmetros que, em princípio, caracterizarão as críticas das gerações vindouras à sua. As considerações de Pessoa ganham aqui um interesse acrescido. Numa conhecida carta de 1915, 19 de janeiro, enviada a Cortes Rodrigues, confessa que, paulatinamente, não só se tem vindo a colocar à altura das qualidades divinas que recebeu, mas também tem procurado agir, e sublinho este agir, cito, sobre a humanidade. Enquanto indivíduo de qualidades superiores que se considerou, sabia que não podia conquistar o mundo apenas sonhando que se podia conquistar, que o podia conquistar. Como escreveu, aliás, Campos, na Tabacaria, quando disse: o mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo. Não se pense que esta aceitação pela posteridade conforma um conjunto de atitudes, de opções, em função de um tempo e de um espaço precisos. Nem tão pouco se pretende interpretar essa ação, como sublinhei há pouco, em função de interesses extra-artísticos. Não é isso. Pelo contrário, essa ação de um indivíduo da exceção deve ser interpretada como uma atitude tomada em função dos, e cito, Pessoa, alguns futuros tempos e épocas. Isso significará, por outras palavras, que só assim esse indivíduo se deverá, e cito novamente, à humanidade futura, como Pessoa sublinhou e confessou a Ofélia. Contributo esse que é compaginável com a noção de que a presença num futuro de um indivíduo da exceção deve ser almejada com o desejo também de imortalidade dos seus textos. Nenhum poeta, escreve ele em 14, a um jovem poeta, nenhum poeta tem o direito de fazer versos porque sinta a necessidade de os fazer. Há só fazer versos, ou fazer aqueles versos, cuja inspiração é perfumada de imortalidade. Esta orientação de Pessoa e do seu irmão Sers encontra-se, aliás, repercutida naquele super-homem do Campos, do Ultimato. E por este prisma até poder-se então atribuir ao poeta ou ao artista o estatuto que, em princípio, só se atribuiria à esfera sobre-humana. Evidencia-se assim a importância para a Pessoa de que
para a pessoa onde é que está essa esfera sobre-humana. É uma esfera compaginável com o papel da literatura e da poesia, da literatura em geral e da poesia em particular. Só quando, por meio da poesia, da literatura, se alvejem, se procurem, se ambicionem objetivos superiores. Interrogar a vida, denunciar o apodrecimento dos valores de essência humana e humanista, desenvolver a imaginação, ajudar ao reconhecimento da tristeza e da imperfeição da condição humana. A pessoa conseguiu atingir esses objetivos, não só porque procurou esse ideal, como ainda contribuiu variavelmente para melhorar a vida. Estou a citar. Fez arte. Se por este fazer arte nos situarmos conformes ao sentido por si atribuído, quando no texto que eu referi há pouco, do António Boto e o Ideal Estético, o criador escreve: fazer arte é tornar o mundo mais belo, porque a obra de arte, uma vez feita, constitui beleza objetiva, beleza acrescentada à que há no mundo. Fazer arte é aumentar a vida, porque é aumentar a compreensão ou a consciência dela. A partir daqui podemos compreender melhor quer os valores que em pessoa afetam a condição da homologia entre homem da excelência e humanidade futura, quer a concepção indigitada por Search de que, cito, só o gênio pode a lira tocar e erguer vosso nome aos céus dos mortais. São, no fundo, estes valores que acabam por aproximar o sujeito de qualidades sublimes, sublimadas da exceção, de um estatuto superior. Espero que eu esteja a conseguir fazer, enfim, que eu esteja a conseguir transmitir ou partilhar esta condição de superioridade, de excepcionalidade, sem conotações que não sejam apenas literárias. Uma última noção, a sobrevalorização do sujeito por ele mesmo. Isto é uma noção muito importante em Pessoa. É igualmente a isso que o heterónimo Alberto Campos se refere no texto Ambiente, de 1917, que ele publicou na Presença, número 5, ao considerar que o Campos, formando de nós um conceito intelectual, formamos um Deus de nós próprios. Pessoa, o ortónimo Pessoa, no poema Não é nesse lago entre rochedos, perfilha uma posição similar, ao procurar vincular a coerência de tal raciocínio à condição peculiar de cada sujeito, admitindo assim que a vivência da plenitude, imortalidade, enfim, esse estado de alguma que se conota com uma sensação de totalidade, digamos assim, se encontra fortemente dependente de cada um. E escreve: é em nós, poema não é nesse lago entre rochedos. É em nós que há os lagos todos e as florestas, se vemos claro no que somos. Em primeira e última instância é, afinal, para esta ideia que mediatamente, sempre mediatamente, reenvia aqueles dois versos do Search: só o gênio pode o fogo atiçar, que na natureza em vós abrigais. Pessoa disse-o, por outras palavras, e termino: ser todo em cada coisa, porque ser todo em cada coisa é estar certo. Obrigado. Muito obrigado a todos pelas interessantíssimas comunicações.
Eu não sei se temos tempo para perguntas ou podemos fazê-las nos 5 minutos que nos restam de intervalo. Ou uma pergunta telegráfica. Ela não vai ser tão telegráfica, mas ela não exige resposta, é só um comentário. Então, quero cumprimentar os três pelas falas contundentes dos três, assim. E queria fazer um comentário, Stefan. A tua fala agora se comunica muito com a sua fala no evento sobre o Eduardo Lourenço, né? Então me pareceu que tem uma visão, assim, quase que uma cosmovisão da sua parte, com a qual eu me identifico novamente. Eu acho que é no país estrangeiro que a nacionalidade às vezes vem à tona, né? No Brasil eu me sinto um estrangeiro, aqui eu me sinto um pouco mais brasileiro, é curioso isso, mas isso tem a ver com pessoa também, não é? Eu acho que essa noção de transculturalidade me parece assim mais abrangente, mais determinante para se pensar o pessoa do que a noção de nacionalismo, né? É fundamental a noção de nacionalismo no pessoa, mas é um nacionalismo muito matizado pelo misticismo e pelo transcendentalismo. Não é o nacionalismo do 19, por exemplo, né? Então não é o conceito, ele já é um conceito matizado. A relação do pessoa com a tradição é uma relação que, obviamente, não se restringe às fronteiras geográficas, por exemplo, né? E isso não o torna menos português. Não, isso estende a portugalidade para fora das fronteiras nacionais, né? É isso que faz um poeta forte, né? Eu queria relacionar rapidamente isso com o Tabucchi, de acordo com a sua proposta, que é um autor também, curiosamente, que eu gosto muito, né? E eu acho que tem um efeito significativo e, ao mesmo tempo, curioso da transculturalidade do Tabucchi, que você também trabalha brevemente, não é? E que é, talvez, depois do Enrico Martins, o mais português dos italianos, né? Com a transfiguração da imagem do Pessoa na Itália. Eu acho interessante, e eu não sei se você teve oportunidade, deve ter feito isso, talvez, não sei, de ver as antologias italianas da poesia do Pessoa. Isso é muito interessante, né? Ali atrás, se não me engano, nos anos 60, né, a primeira antologia, eu acho que é a do Panarese, do Luigi Panarese, ela é uma antologia muito clássica do Pessoa. Ela privilegia muito a poesia do ortônimo, né? As formas fixas. Por exemplo, não está a Ode Marítima nessa antologia, só para dar um exemplo assim, chocante, né? Ele tem uma espécie assim, de rejeição assim, por uma pessoa que vai depois ser muito valorizado pelo Tabucchi, na antologia do Tabucchi, aí é uma antologia modernista, é cheia de poemas assim, mais, digamos assim, mais aguerridos, né, em que você não tem a forma fixa e tal. Então isso é muito interessante porque assim a visão do estrangeiro vai retransfigurando, não é, o Pessoa. E na Itália, eu acho que é um dos exemplos mais contundentes disso. Eu queria mais fazer esse comentário, não é propriamente uma pergunta. Vou dizer rapidamente uma coisa. Pronto, eu também estou daquela opinião, cada um pode ter o seu próprio pessoa, esta realmente eu acho à vontade. Mas eu realmente fiquei no caso do Tabucchi, sempre fiquei fascinado com qual sensibilidade Tabucchi teve. Pronto, o Tabucchi ainda não conheceu todos aqueles trabalhos linguisticamente do espólio que mas ele teve uma sensibilidade extrema e uma coisa que eu fiquei surpreendido nas última página ou no Requiem, que quando eles tiveram aquele jantar de noite, aquele amigo ou aquela pessoa está a dizer ao pessoa: você é o escritor mais europeu do século XX. E depois eu pensei muito, porque depois a pessoa responde: quase não pode ser, porque eu realmente nunca saí de Portugal, coisa assim. Mas sim, ele é realmente o mais europeu. Por quê?
E depois, mas se conhecemos um pouco, vamos dizer, a história intelectual da Europa, podemos lembrar-nos de um texto que o Paul Valéry publicou em 1919, o espírito, a crise do espírito. A crise do espírito é um texto fundamental para perceber um pouco a história intelectual da Europa. E ele disse que a Europa perdeu, quando foi em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, que ele disse que a Europa perdeu a capacidade de absorção, de absorver coisas, de absorver. Mas a pessoa teve isso, a pessoa viveu isso, ele absorveu uma coisa impressionante, que ele realmente, que realmente conseguiu tirar e aquele que, pronto, teve The Blast, aquela revista inglesa, que naquela altura que era uma pequena revista, ninguém conheceu, alguns modernistas, ele conheceu, ele teve uma extrema capacidade de absorver, e Tabucchi percebeu isso perfeitamente, e por isso ele chamou a pessoa o mais europeu do século XX. E, não, eu acho aqui, entre Pessoa e Tabucchi existe uma excelente simbiose, e aqueles últimos 3 dias de Pessoa são... e aliás, só para mesmo estamos... E ele percebeu uma coisa que o Saramago também percebeu, e o Jorge Luís Borges percebeu, que a obra de Pessoa é uma obra aberta, e ele convida para continuar a obra. O Saramago, de modo de Ricardo Reis, continua a obra de Pessoa. O Tabucchi, com os seus últimos 3 dias, ou também o Requiem, ele continua a obra. Quando o Borges está a dizer, deixa-me ser seu amigo, quando ele escreve a carta em 1980, uma carta à Pessoa, ele continua a obra, não é? E o Tadeusz Tabucchi é também quase uma figura pessoana, porque ele aparece em vários textos. Não, esta é uma coisa, pronto, também cada um pode continuar, mas a pessoa convida a obra porque está aberta, a obra está aberta, não está uma coisa fechada, aberta. Eu gosto muito do Jorge Sena. Sim, também. Bom, meus caros, eu Ok. lamento ser os Esteves sem metafísica, mas nós temos que terminar e recomeçamos às 18h10. Uma vez mais, muito obrigado.